Olá, estimados telespectadores da TV Boa Notícia da Diocese de Balsas. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Para honra e glória de Deus Pai. Amém. Estamos, como vimos no domingo passado, primeiro domingo do Advento, hoje o segundo domingo do Advento, que é um tempo de preparação, de espera do verbo esperançar, um tempo de conversão. Esta é a voz daquele que grita no deserto: preparai os caminhos do Senhor e endireitai suas veredas. Lembrando que essa voz que clama no deserto, nós vamos considerar assim, olhar o texto da primeira leitura e em paralelo com o Evangelho, nós vamos lembrando hoje a força e a mostragem aqui da figura do João Batista, do profeta João Batista, né? Então, nós sabemos que nós temos uma história, a história da salvação. E a história, ela revela-nos, ela fala-nos do nosso Deus. Mas tem muitas histórias também que vêm nos livros. E aí a gente vai olhando a história dos poderosos. A gente vai, por exemplo, de Tibério, de Pilatos, de Herodes, lembrando, né, de Filipe, Anás, Caifás, história das autoridades civis, militares, religiosas. Toda essa história acontece, né, na vida. Mas aqui nós vamos verificar que o ponto principal hoje é que a história de Deus aconteceu no deserto. Então vamos lá. O que é o deserto? É um lugar, praticamente a gente pode dizer assim, é o lugar que não acontece nada, onde nada acontece, mas é o lugar onde aconteceu a vida. A vida, a gente diz, aconteceu sobre quem? Sobre João Batista. E nós vamos observar melhor na leitura do Santo Evangelho. Então, a primeira leitura é a leitura do profeta Baruque, capítulo 5, versículo de 1 a 9, e ele vai chegar, assim, aquele povo sofrido, da escravidão, dos desafios dificultosos, das pressões, das perseguições. Lá na Babilônia, né, eles sofreram, então esse povo já não estava mais nem com coragem, já não tinha esperança mais, não vibravam mais com alegria para nada. E ele prepara assim com toda a força e mostra assim, quando ele diz que Deus preparará o caminho do regresso, a alegria para eles, que abaixará os montes, encherá os vales, aplainará o chão, a fim de que Israel caminhe com segurança. E essa leitura toda tem um fundamento, essa leitura também é do Evangelho hoje, buscada no livro Lucas, buscou no texto de Isaías, no segundo canto, de 40 a 55, onde aparece também um profeta, né, que traz toda essa que orienta aí, que povo, que convida, que vai, que incentiva, é aqui no caso. Então, o Advento é considerado também um tempo, assim, proposto para nós como um êxodo, sair para, né? A gente vai levando. O povo caminhou, o êxodo, caminharam 40 anos no deserto, né? Atrás da libertação, né? Sair do jugo, do poder do Egito. Então, toda essa história que vem assim para nós. Então, nós devemos assim também, dentro desse período, preparar-nos para o nascimento, a primeira vinda do menino Deus.
Nessa semana, nós tivemos também, no domingo passado, a oportunidade das celebrações, né? Então, estava aqui os padres e irmãs da Copiosa Redenção e colocaram também tão bem para nós o que era a primeira vinda, o que era a segunda vinda, o que é esse preparo para. E aí nós somos convidados assim a ver dentro quais são os sinais de libertação, quais são as opressões que nós estamos, ou que às vezes nós estamos provocando em alguém, qual é aqui a nossa forma, a nossa estratégia para libertar-nos, que vai depender também de querer essa alegria da Nova Jerusalém, com o regresso à Nova Jerusalém, fica como um termo simbólico aqui para essa ação libertadora de Deus. Onde eu posso buscar a Nova Jerusalém? Na minha vida, na vida de cada um de nós. Então, a segunda leitura já é do Carta de Paulo aos Filipenses. O capítulo é 1, versículo 4 a 6 e de 8 a 11. E aqui Paulo vai fazer assim uma espécie de ação de graça assim para aquele povo de Filipos, né, os filipenses, ter atendido, ter aderido a aquilo que ele trouxe sobre o Evangelho, a sua catequese, né, suas lições catequéticas. E ele confirma, mostrando assim que esse povo deve progredir ainda mais, fazer um apelo, porque escutando a palavra, convivendo com ela e praticando o bem, ainda vão chegar muito mais longe, quer dizer, para ter um amor comprometido com tudo e com todos nesse caminho da perfeição, caminho de libertação. E que isso significa estar vigilante à espera do Senhor. O Santo Evangelho, nós estamos no ano C, com o evangelista agora da comunidade lucana, né? O Evangelho de São Lucas. Hoje é o capítulo 3 e os versículos vai de 1 a 6. Capítulo 3, versículos de 1 a 6. Então, o Evangelho de Lucas. Era o 15º ano do império de Tibério César. Pôncio Pilatos era governador da Judeia. Herodes era tetrarca da Galileia. Seu irmão Filipe era tetrarca da Itureia e da Traconítide. E Lisânias era tetrarca de Abilene. Anás e Caifás eram sumos sacerdotes. A palavra do Senhor foi então dirigida a João, filho de Zacarias, no deserto. João andou por toda a região da Jordânia, pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados, tal como está escrito no livro das palavras do profeta Isaías. Voz que grita no deserto, preparem o caminho do Senhor, endireitem suas estradas. Todo vale será aterrado, toda montanha ou colina será rebaixada, os caminhos tortuosos serão endireitados e as estradas esburacadas serão niveladas, e todos verão a salvação de Deus. E todos verão a salvação de Deus. Irmãos e irmãs, essa é para nós a palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. É um evangelho que nós já temos prática de ler, né, de ver o que aconteceu aqui, o que foi proposto, o que João Batista, por que esse João Batista, quem é o João? Não é? Nós já sabemos que o encontro no deserto da palavra de Deus é com quem?
é colocada em João Batista. Então é aquele lugar agora que gera a vida. Dizia assim que era um lugar onde nada acontece, mas aconteceu a vida. É gerada aí dentro da história de Deus, que a palavra que se fez carne, se faz vida no meio de cada um. Então é a missão de João Batista, né? Ele cuida, ele vai mostrando as mudanças de mentalidade. Aqui é falado o quê? Que ele batiza, né? Vai colocando para as pessoas, mas ele vai fazendo a chamada, né? Mostrando sobre a conversão, sobre a transformação. Ele está falando, o João Batista, através de sua boca, mas quem está falando através dele é Deus, quando diz assim, a palavra de Deus desceu sobre João. E isso estava um silêncio já de 300 anos sem profetas. E aí Deus enviou o último profeta do Antigo Testamento, que ele começou no deserto, né? Onde só tem sol, o ar, areia, vento, não é assim? E na história de Israel, o deserto é um lugar para quê? Para libertação, a pessoa vai para refletir, lá nós temos as histórias, para purificação, para aliança, a esperança da terra prometida, meu Deus, é uma das histórias grandes, né, dentro da nossa história da salvação. E já no tempo de Jesus, quem se dirigia ao deserto eram aquelas pessoas que estavam procurando repetir, eles queriam fazer a experiência dos antepassados, das pessoas, né, antes, muito deles. Então ele tinha que percorrer uma longa estrada. E João Batista, conta-se que João Batista ele percorreu o Jordão, né, que é toda desde da fonte onde nasce até a sua foz, e ele era fronteira, bem onde iria entrar na terra prometida. E é que por isso que no batismo de João, cada um repetia aquele gesto do mergulho, que era fazendo o gesto de entrar na terra prometida, que era através da fronteira. Assim. Aí tem muita significação, não é, para nós dentro do batismo, para mergulhar bem profundo. Hoje a gente coloca com a água, mas a simbologia lembrando isso aqui. E aí o João Batista vai anunciar pedindo a conversão das pessoas. Né? Preparai o caminho do Senhor. Vamos guardar essa frase. Endireitai suas veredas. Olha que bonito, quer dizer, o que é veredas? Algo que tem mato aqui, tem outras grandes lá, então vai fazer tudo ficar tudo certo para se ver melhor. Todo vale será aterrado, que é o vale, aquilo que era buraco, que era grota, que era tudo, vai ser aterrado para quê? Para ficar ótimo para nós caminharmos. Hoje nós vamos dizer que será asfaltado, não é? Na história física da Terra, mas isso tudo aqui é significação à nossa vida, à nossa escuta da palavra, à nossa caminhada, né, como pessoa. Então vai ter a libertação, né, de cada um, e aí um anúncio de esperança dele, com todos verão a salvação de Deus, que é assim que encerra. Então João Batista, ele ofereceu, através dele o quê? Deus desceu nele com a palavra e ele fez-se testemunho. Porque ele preparou-se onde? No deserto. Isso aqui vai chamar a atenção nossa para nós observarmos assim, que às vezes nós não temos condição de fazermos um deserto. A gente usa essa expressão hoje, é um retiro, é uma parada, para um momento comigo, você com você. A gente faz retiro também, mostrando a palavra, mas é um momento de encontro que você vai escutar. Quando diz deserto é para lembrar o vento, mas o silêncio também. E às vezes nós, de acordo com esse mundo que nós estamos vivendo, com o avanço das tecnologias, nós não conseguimos desligar
do celular, da televisão, nós não temos condição de fazer o silêncio nem o deserto, porque a gente vai ouvir um convite à penitência. Agora, nesse período, a cor, inclusive, é lilás, não é assim? É chamando a atenção, preparai os caminhos do Senhor. Então, tem que fazer penitência. Orai e vigiai, foi no domingo passado. Esse é aqui, preparai os caminhos do Senhor. E aí a gente precisa ver também a história da TV, né? Também outras coisas, barulho, festa, né? Som em todo lugar. Às vezes a gente não tem coragem com essa pandemia que nós tivemos que ficar assim longe de aglomerações, mas agora quando bate mesmo o som, o tambor, ei meu Deus, não é só a questão cultural, mas é a questão para se esbaldar para tudo. Aí às vezes aquela barulheira toda é bom, é gostoso, para não ficar na tristeza, tudo dançar, falar palavras boas, alegrar-se, mas a gente também precisa alegrar o coração, o espírito, animar. A gente é físico, a gente é emocional ou psicológico, e nós somos espiritualidades também. Nós precisamos ver isso. Outra coisa no deserto, do testemunho de João Batista, além de renunciar a tudo e ficar no silêncio lutando pela conversão das pessoas, ele também desprendeu-se de tudo, né? Ele não se segurou a nada. É tanto que ele comia frutos silvestres quando chegava em algum oásis, não é? Porque o deserto mesmo em si não tem folha, não tem planta, não. Mas ele teve um desprendimento também sobre, tanto no comer quanto no vestir, né? Conta assim, a gente lendo, que ele se vestia, né, com pele de animais, é bem interessante, pele de camelo, né? E comendo gafanhotos e mel silvestre. Então, tem um caminho a seguir também, né? Tem o testemunho de João Batista, ele deu, e tem um caminho a seguir, o João Batista. Qual é o caminho? Endireitar as estradas. Às vezes nós nem sempre seguimos o caminho retilíneo. E na vida, o caminho retilíneo mesmo, no dia a dia, nem é bom. Quando a gente fala nas tribos, elas são movimento, nas aldeias, movimentos circulares, onde nós podemos ver o rosto do outro. É nessa significação também, no compartilhar, no dividir, no partilhar, na solidariedade. Então, a gente, no amor, na doação. Então, quais são assim as estradas tortuosas que nós precisamos endireitar para nós chegarmos a Deus? É uma questão pessoal. Outra coisa também é preencher os vales. O que é essa história dos vales? Na nossa vida profissional, por exemplo, na vida espiritual, olha, na vida familiar e na vida da comunidade. Vale é que você vai andando aqui, é aquilo que afundou, né? Dá uma depressão, não da pessoa, assim, no chão. Ou então onde tem água correndo, né? Uma vale aqui é nesse sentido. E aplainar os montes, olha, monte é a questão também do encontro, mas eles são altos, então aplainar, deixar mais baixos, para que todos possam chegar até lá, não é? Aí nesse sentido é recorrer mesmo e ver a nossa prepotência, a nossa irreverência, o nosso orgulho, a nossa vaidade que nós temos sempre. Então a gente chama também de podar, né? Cortar-se um pouco isso aí e sermos mais simples, mais humildes, mais serenos, mais amáveis, compreensíveis, porque nós só vamos encontrar o Messias no caminho, tendo também essas atitudes. Então, hoje nós vimos aqui que o profeta Baruque e o João Batista, ambos foram mensageiros de Deus, e nós falamos aqui no canto segundo de Isaías, né, de 40 a 55, e eles, porque o que eles fizeram? Eles prepararam-se para enfrentar o caminho e preparando o caminho do Senhor para que os homens possam entrar no seu tempo. E nesse advento agora, nessa preparação, que tal nós prepararmos também
assim, o nosso coração, a nossa escuta. Formações nós temos o tempo todo, né? Chegando, aprofundamento. E a gente precisa ver como é que a gente quer receber o menino Deus, o Cristo, agora nesse Natal. Nós temos a tendência enorme de querer que tudo agora já esteja iluminado, o pisca-pisca, né? As árvores artificiais, tudo. E aí hoje nós entramos hoje falando de deserto, que nem árvore tem. É interessante, nós precisamos também aprender assim da história mesmo, estudando a Bíblia na formação, o que é esses tempos, o que é o ano litúrgico, começando com o Advento. Já vimos o primeiro domingo, o segundo domingo, o terceiro, próximo, as 2 outras semanas já é mais, vai chegando mais já a aproximação da vinda, primeira vinda do Senhor. Então, irmãos e irmãs, tenhamos o final de semana, né, hoje, sábado ainda, e participemos amanhã da Santa Missa, cada um na sua comunidade, mesmo que não possa que seja transmitida, né, pelas redes sociais, fiquemos assim atentos, só naquele momento, olhando, vendo, prestar atenção na homilia, o que aquele sacerdote, o diácono permanente, ou leigo, né, que traga uma mensagem numa só celebração da palavra. O que essas leituras, vamos tentar ler essas leituras antes, para a gente já estar com a mente assim preparada e já estar assim entendendo mais. Amém, né? Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.